Se a gente pegar os últimos 30 anos, as margens de lucro das empresas americanas, a margem saiu de 4% para 20%, em média. Aí depois triplicou de preço. Aí agora, eu falei, pô, passei 2 anos falando pra você comprar, mas compra. Ah, subiu e agora? Eu falei, cara, 2 anos falando pra você comprar, você não comprou? E se a gente olhar para o cenário internacional, você acha que a Bolsa de Valores nos Estados Unidos está esticada? Não tá esticada. O que acontece? A Bolsa Americana subiu muito a reboque da inteligência artificial das empresas de tecnologia. Então foi isso o que mais puxou. Mas as empresas mais tradicionais, setor bancário, setor de energia, setor de infraestrutura, isso tudo ainda ficou para trás. Então a gente tem bastante oportunidade lá. E até a própria inteligência artificial, ela vai trazer muitas oportunidades para a economia do mundo inteiro, de uma maneira geral, mas tem alguns setores que ainda vão se beneficiar muito. Claro que todo mundo, quando a gente fala de inteligência artificial, todo mundo vai falar assim, NVIDIA, Apple, mas, por exemplo, as empresas de saúde, aquela, acho que é Lilly, alguma coisa assim, que é do Mondiaro, Sim, todo mundo tá falando disso. Emagrecimento, Lilly, né? Lilly. Acho que é L.Lilly, alguma coisa assim. Acho que é a 11ª maior dos Estados Unidos. São as empresas de tecnologia voltadas à saúde vão acelerar demais as suas pesquisas com inteligência artificial e tendem a dar um retorno muito, muito grande. Então, é interessante para a gente ficar de olho. Mas eu vejo oportunidades na economia americana, sim. Só que a economia americana, ela é interessante. Assim, uma coisa que acho que eu nem falei pouco na internet, mais para os meus alunos. Se a gente pegar os últimos 30 anos, as margens de lucro das empresas americanas, a margem saiu de 4% para 20%, em média. Então, a gente teve margens aumentando por conta de melhoria nos processos, tecnologia, um monte de coisa. Se as empresas ficam mais lucrativas, elas pagam mais dividendos, a economia está crescendo, a cotação dessas empresas cresce. Então, a economia americana, ela é mais constante. Eu digo para os meus alunos, ninguém precisa investir nos Estados Unidos. Ninguém precisa dolarizar a carteira. Por quê? Porque a nossa bolsa tem muito mais oportunidade. É só você comprar na baixa, vender na alta. Comprar na baixa, vender na alta, vai fazendo esse trade. O problema é que é muito difícil. E aí, quando a gente fala de bolsa americana, não é que seja melhor, que vai dar mais retorno, é porque é mais fácil. Mais sólida, porque é uma bolsa que vai... Uma economia que vai crescendo. Se você compra ETF e simplesmente você compra sempre, a chance que você tem de ganhar dinheiro é muito maior. Porque é uma economia que sempre cresce, troca presidente. Republicano, democrata, não faz tanta diferença, e a economia vai sempre crescendo. É muito mais fácil você acertar nesse cenário. Por isso que, assim, hoje em dia a gente fala muito de investimento nos Estados Unidos porque se popularizou, porque a gente tem muitos veículos. Mas se a gente olha dados econômicos históricos dos Estados Unidos, é uma economia mais fácil de você acertar, porque ela sempre cresce ali constantemente. Para investidor de longo prazo é absurdamente mais fácil. E aí você não precisa nem acertar qual ação. Pô, tem milhares de ETFs lá, só de renda fixa. Deixa no ETF do SP500, você vai dormir em paz, né? De REITs, de S&P, bota lá. Eu recomendei na carteira de $50 lá no meu canal. ETF de ouro, ETF de REITs, ETF de S&P, cara. E aí o pessoal, e aí? Eu falei, não, o ETF é um negócio que você vai comprando sempre. Ainda paga dividendos, os ETFs americanos, então é bem mais fácil. Eu acho que é uma coisa que o pessoal se preocupa muito, desculpa se eu te interrompida, é a questão de tributação nos Estados Unidos e taxas. As pessoas sempre perguntam, mas é a questão de taxa, a questão de tributação. Fala um pouquinho, professor, sobre isso. Os dividendos nos Estados Unidos, eles são cobrados a 35% de imposto, né? E aí, o que se tem como objetivo nos Estados Unidos? Diferente do Brasil, que não cobra, pelo menos por enquanto, imposto sobre os dividendos, aqui as empresas se sentem mais livres para pagar mais dividendos. Nos Estados Unidos, as empresas buscam outros meios de remunerar o acionista. Então, se você olha na literatura, é normal, tá lá, recompra de ações é quase que lei para as empresas. Todas as empresas fazem. Por quê? Porque você está recomprando, você não está pagando dividendo. Você está valorizando o patrimônio do acionista à medida que você faz a recompra e o cancelamento das ações, porque as que permanecem, essas vão ter mais valor. E aí você está entregando valor ao acionista sem precisar pagar o dividendo, porque seria tributado. Você pode fazer uma bonificação de ações. Você está dando ação e não está dando dinheiro. Então, existem N maneiras. Lá nos Estados Unidos, eles estão mais focados em
crescimento do que em distribuição de dividendos. E aí, isso eu acho muito interessante na economia americana. Por quê? Porque se você incentiva a empresa a investir mais, juros menores, até a tributação dos dividendos, tributa a empresa, tributa o dividendo da pessoa física e não tributa tanto a empresa. O que a empresa vai fazer? Eu quero crescer. Eu quero crescer, eu vou gerar mais emprego, eu vou abrir mais fábricas, e a economia acaba crescendo de uma maneira geral. Então, tudo está meio que interligado. Essa tributação lá nos Estados Unidos é o que faz com que a gente pense muito mais em crescimento. Por isso que eu falei, a economia sempre cresce, é mais fácil você apostar nesse crescimento. A tributação dos dividendos é um dos múltiplos fatores, claro, estabilidade econômica, segurança jurídica, um monte de coisa, faz com que a economia vá crescendo, a tributação também. É um problema? Não é um problema. Se lá o foco maior é crescimento, tributar os dividendos não é um... Pelo menos eu não enxergo assim, é um problema. Você vai ganhar muito mais com o crescimento. Professor, e esse negócio que aconteceu com a XP, que saiu em todos os canais de comunicação, teve gente falando que era pirâmide, teve gente falando que era golpe. Em si, o que aconteceu? Eu até fiz um Reels disso, foi uma treta internacional. Assim, uma casa de análise lá dos Estados Unidos, que não tem muita credibilidade, soltou relatório dizendo que a XP era pirâmide. Porque ela tem um fundo que faz liquidez no mercado, e não só com um ativo muito polêmico, que é o COI, né? Eu sou radicalmente contra COI, acho que não faz nenhum sentido. O COI é o título de capitalização da corretora, né? Se o título de capitalização no banco é ruim, o COI na corretora também é ruim, embora tenha COI nos grandes bancos. E aí, essa casa de análise fez uma análise, dizem que muito superficial, porque não dá para ter uma análise tão profunda, que o dinheiro que a XP tem de lucro, ele vem de dois fundos, um fundo que investe no outro, e esse fundo ele é justamente que é responsável por prover a liquidez. A RLP dos mini-contratos, dos trades de mini-contrato, o lucro, em teoria, iria para lá. As operações de COI, as operações estruturadas, né, certificado de operação estruturada, que é o COI, iria para lá. E o lucro e o que a XP tira desses fundos é tipo o lucro ou mais do que o lucro da XP. Então, se a galera ficasse mais esperta, os investidores, e parassem de comprar COI, que os assessores ficam empurrando nos investidores, não só da XP, do mercado inteiro, se eles pararem, a XP quebra. E aí precisa sempre, cada vez, empurrar mais. É o que eles disseram. Mas é difícil de provar essa teoria, tá? Mas que a galera empurra COI nos clientes, isso é um fato. Quantidade de clientes, de gente que me... Clientes não, de pessoas, seguidores que me procuram, falam, eu tenho. Quando eu fiz esse Reels, todo mundo, eu caí nessa do COI, eu caí, perdi dinheiro. Todo mundo falando assim, eu não vi ninguém que ganhou dinheiro com o COI. Então, deve ter, óbvio que deve ter, mas assim, 1% ganhou, 99% perdeu. E aí, será que todo o lucro da XP vem desse tipo de operação? Eles ficaram comparando com outras empresas que tem, como o BTG, que seria um par para a XP, que aí tem múltiplas fontes de receita, mas ficou uma coisa um pouco nebulosa. A XP meio que se defendeu, mas não deixou também muito claro, e aí a gente vai ver se desenrolar. Muita gente ficou com medo assim, eu vou perder todo o meu dinheiro, eu vou tirar todo o dinheiro de lá, e aí é importante que a gente esclareça algumas coisas. Você botou o dinheiro na corretora, a corretora é só uma ponte entre você e a bolsa, entre você e o banco emissor do CDB. Se a corretora quebra e assim não existe nenhuma expectativa, nem nada em lugar nenhum que diga que XP vai quebrar. Assim, ninguém nunca pensou nisso, tá? Então é bom que se diga. Mas se uma empresa quebra, uma corretora quebra, como a gente já viu algumas corretoras quebrarem, você simplesmente pega os seus investimentos e transporta para outra corretora, fazendo a transferência de custódia. O que estaria em risco? Dinheiro em conta, parado em conta corrente, mas você pode acionar o MRP, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízo da própria B3, tem uma série de regras, não é qualquer dinheiro na conta que pode ser acionado nesse mecanismo, mas você até teria essa opção, e os CDBs emitidos pela própria XP. Só que aí CDB ou outros títulos emitidos pela XP tem Fundo Garantidor de Crédito, tem FGC. Mira, mas são outros títulos que não tem FGC. Aí sim seria um risco. Mas é muito difícil, eu nem lembro de nenhum título que tenha da XP, tipo um CCB, não tem FGC, mas
pelo menos eu não me lembro de nenhum título, ou o COI emitido pela própria XP seria um risco se quebrasse, mas uma meia dúzia de ativos, o restante você consegue transferir de uma corretora para outra. E aí não é a XP, qualquer corretora que quebre, você pode pegar os seus ativos e carregar para outra instituição. Não é ai meu Deus, que desespero, vou tirar tudo da XP. Por esse motivo, eu acho que não faz sentido. Ou seja, hoje o risco de a XP quebrar é nulo, né? Zero. Assim, ninguém nunca pensou nisso. Sim. Assim, nunca me passou pela cabeça, eu não conheço ninguém que tenha vislumbrado qualquer motivo para isso. Professor, eu vi aqui muitas pessoas perguntando na live, né? Como correu muito rápido aqui, eu não vou lembrar o nome também das pessoas, mas foi mais de uma pessoa. A Neia Barbosa até comentou aqui, ó. Nossa, Sanepar é minha paixão, empresa perene, está na minha carteira e ainda está barata. Qual que é a sua opinião sobre a Sanepar, professor? Eu gosto, eu tenho. Em saneamento é a minha maior posição. Eu recomendei ela. Eu comecei a recomendar, acho que em 2021 para 2022, alguma coisa assim. Aí andou de lado. Aí um monte de gente me xingou na internet. Não anda. O André também, lembra? Aí depois triplicou de preço. Aí agora, eu falei, passei 2 anos falando pra você comprar. Mas compra. Subiu e agora? Eu falei, cara, 2 anos falando pra você comprar, você não comprou? O pessoal xinga mesmo. O pessoal fica bravo mesmo. Mas você acha que ainda tá barata, professor? Eu acho que ainda vale a pena, sim. É porque, assim, Sanepar tá barata, ainda é uma oportunidade mais difícil porque tá muito no holofote. Só que como custa, sei lá, R$100, a galera acaba não olhando tanto. Gosto de Sanepar, gosto de CSMG, de Copasa. E Sabesp? Sabesp subiu... Foi Sabesp. Achei que eu tava falando de Sabesp. Sabesp tá nos R$100 aí. Quando você falou R$100, eu achei de Sanepar. Porque o Sanepar, você tem ali as preferenciais que é baratinho, né? R$5. Eu tava falando de Sabesp, falei Sanepar e pensando em Sabesp. Sim. Sabesp, que é na casa dos R$100, subiu, divulgou, inclusive, resultado ontem ou hoje, subiu ainda mais. Mas Sanepar, eu gosto, tenho na carteira há bastante tempo. Copasa também gosto. Acho que Sanepar ainda tá interessante, sim. E aí tem as units, mas você pode comprar preferencial. Geralmente, quando eu faço a recomendação no canal, ela tá na carteira de R$50, eu recomendo a SPR4, que aí fica abaixo de R$10, dá para comprar. Ainda tá lá, eu gosto, mantenho. Professor, e imóveis? A gente viu muitos vídeos viralizando na internet falando sobre uma possível bolha imobiliária no Brasil para os próximos anos. O que você acha sobre investimento em imóveis? Imóvel não é investimento. Ponto. E aí, todo mundo que vive o mercado imobiliário vai querer me bater, né? Os corretores ficam doidos com a gente. Ficam doidos. Mas assim, pra mim, eu sou muito confortável com isso porque eu faço conta, né? Eu sou analista, eu faço mestrado em economia, tenho um monte de coisa. Gosto lá da calculadora financeira, científica. E aí tem um cálculo muito simples que mostra que imóvel não é investimento, que é a TIR, que é a taxa interna de retorno. Você pega por quanto você pagou, por quanto você vendeu, em quanto tempo... e o quanto aquilo ali deu de taxa, que seriam os juros compostos, né? Então, o juro composto disso aí foi equivalente a, sei lá, 15% ao ano. Não faz nenhum sentido. Se você tiver 15% ao ano, você comprar um imóvel por 100 mil e vender depois de 5 anos por 200 mil. Você vendeu pelo dobro. Nas taxas de hoje, não faz nenhum sentido. Então, é ruim? É ruim. Por quê? Porque hoje você compra um CDB pagando 17% ao ano, com risco de renda fixa, fundo garantidor de crédito, você não tem nem que esquentar a cabeça. Imóvel é renda variável. Então imóvel não presta, imóvel é um instrumento de trade. Você compra e vende o mais rápido possível pelo valor mais alto que você puder. Sim. Por isso que a galera que compra imóvel de leilão, eu compro imóvel de leilão quando eu posso, a galera compra e faz o quê? Já vende rápido. 6 meses, 9 meses, vendeu, comprou por 50, vendeu por 90, por 100 mil. Aí vale a pena. Mas isso é trade, isso não é investimento. E outra coisa, a pessoa tem que saber fazer isso, porque tem gente que se arrisca, vou fazer isso. Aí a pessoa compra um apartamento, gente, um exemplo só, tá? De 300 mil, aí na hora não consegue comprador, aí também não adianta. Porque isso é difícil de fazer. Comprador você até consegue, o problema é se você comprou um imóvel de 300 mil, não viu, não fez o devido levantamento, todo o estudo, e aí ele tem 350 mil de dívida. Sim. Aí você comprou, na verdade, uma dívida que é maior do que o valor do imóvel, porque você não estudou devidamente aquilo ali. Ou então tinha uma cláusula de usufruto. Você arrematou, mas a pessoa que está lá vai viver no imóvel até morrer. Errado, e aí você não pode fazer nada. Por exemplo, você tem... Por isso, comprar em leilão também existem seus riscos sim, também, né, sim. professor? Avaliar tudo. Assim,
você vai ter 50% de desconto, 70% de desconto. Ah, é dinheiro de graça? Não, tem o risco, né? Não é à Você já se toa. deu mal em algum, não? Não. Não, mas assim, eu avalio, eu Sim. olho. Assim, eu não vivo de leilão de imóvel, né? Eu gosto de tudo que é tipo de trade. E imóvel, pra mim, é trade. Sim. Eu gosto, acho interessante. Tenho amigos que trabalham com isso, conheço o pessoal do cartório e tudo. E você estudando, você consegue fazer uma boa avaliação. E como tem muito mais imóvel do que gente para arrematar e para vender, os imóveis mais disputados são aqueles que têm 80% de desconto, 90% de desconto. Aí, esses são os mais disputados. Geralmente, eu não disputo esse tipo de imóvel, justamente porque a disputa vai ser grande, aí acaba diminuindo a sua margem. Sabe, Pra mim, 50% de desconto já tá ótimo. E tem até eu um valor sou- teto que você compra? Não? Por exemplo, até R$1 milhão. Assim, depende muito. Mas os imóveis que têm maior liquidez para leilão são os imóveis de baixa renda, que além de ter mais liquidez, é os que têm maior oferta. Por quê? Porque, infelizmente, são as pessoas mais suscetíveis, porque o imóvel de A entregar leilão o ele foi imóvel. retomado de quem não conseguiu pagar. E quem é mais suscetível, quem é a parcela da população mais fragilizada nesse processo? É justamente quem é mais Facilmente. pobre. E aí, que é quem compra os imóveis de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Esses são os que você tem mais oferta no leilão. Você não consegue arrematar, você não consegue arrematantes para tantas ofertas e que você consegue vender fácil. Você Sim. vende rápido porque é o que tem mais demanda também. eu acho que funciona para duas coisas imóvel, né? Na minha visão. Sonho, que a pessoa tem o sonho de ter a mas casa E dela, sonho é uma coisa que a né? gente Que aí não, a gente tira não avalia cada no um. investimento, né? Aí é sonho e, por exemplo, a pessoa, ela ganha ali um dinheirinho. É a minha visão. Se for para ela gastar todo o dinheiro dela, torrar para resto da vida dela, não souber investir, na minha visão é melhor ela ter um imóvelzinho dela ali. Por quê? Tem gente que, infelizmente, ganha dinheiro a vida toda, só que ela torra tudo. Então eu sou a favor dessa pessoa, que a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, ter a casinha dela. Pelo menos ela comprou algo dela. Do que ela não ter dinheiro e nem ter É porque imóvel. o dinheiro está imobilizado, né? Ela não consegue botar a mão nesse dinheiro, nesse patrimônio, porque é a casa. Isso é. Vou vender a casa que eu moro. Para quem tem muita dificuldade de organização financeira, ter uma parcela para pagar do financiamento do Do apartamento apartamento. acaba sendo uma maneira ruim, muito ruim, mas acaba sendo uma maneira de juntar dinheiro. O Sim. problema é que se a pessoa é descontrolada, ela pode Se acabar embananar e não pagar. não conseguir pagar e perder o imóvel também, né? Então Sim. é um risco muito grande. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado, né? Pra não comprometer muito do salário, né, Mira? No parcelamento. Porque pode ser que amanhã você perca o emprego e aí a sua situação vai ficar complicada, né? Não. Então você tem que ter uma boa organização financeira, uma boa reserva de emergência também, né? Pra te segurar aí num problema que você perca o emprego. Petrobras ou PetroRio? PetroRio, BB Seguridade ou Porto Seguro? Porto Seguro, Vivo ou TIM? Vivo, IRB ou Caixa Seguridade? Caixa Seguridade, XPML11 ou VISC11? XPML11, Banco do Brasil ou Itaú? Itaú, IRDM11 ou KNSC11? KNSC11. HGLG11 ou BTLG11? Assim, essa é difícil. Ih, HGLG. Assim, é quase que um empate, né? Um BTLG é HGLG. bom também. É. KNR11 ou LVBI11? KNRI, por conta da diversificação.